Eu matei a minha mulher com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque o veneno que usei foi o silêncio, e o silêncio, em Portugal, é a arma dos covardes que se dizem santos. O meu cunhado chorou como um cão abandonado à chuva de Lisboa, batendo na porta até os nós dos dedos sangrarem, mas eu sorri do outro lado, imaginando o quanto doía saber que a irmã dele apodrecia por causa dele. E se eu te disser que a vingança não é um tiro no escuro, mas um copo de vinho do Douro envenenado devagarinho, gota a gota, até o coração do traidor parar de bater? Agora, escuta, eu não sou o vilão, eu sou o espelho que reflete as mentiras que eles contaram para si mesmos. A porta da minha casa em Alfama range como os ossos de um velho marinheiro esquecido no cais do Tejo. É uma porta de carvalho envelhecido, marcada pelas intempéries de séculos, como a minha alma depois daquela noite. Eu vivo aqui há 20 anos, desde que casei com a Inês, a flor mais bela do bairro, com olhos castanhos que pareciam o vinho tinto de um bom alentejo e um riso que ecoava pelas escadinhas estreitas como se fosse fado sem guitarra. Alfama, com as suas ruas labirínticas e o cheiro a sardinha grelhada misturado com jasmim, era o nosso ninho. Mas ninhos, como sabes, podem ser incendiados por dentro. Tudo começou num verão sufocante de 2018, quando o calor de Lisboa subia das pedras quentes e grudava na pele como culpa. Eu era o António, o ferreiro da família, não no sentido literal, mas no de quem forja destinos com mãos calejadas. Trabalhava numa pequena oficina de restauro de azulejo no Chiado, consertando as peças azuis e brancas que os turistas quebravam por descuido. Inês era professora numa escola primária ali perto, ensinando miúdos a ler as letras como se fossem segredos do mar. Éramos o casal perfeito, diziam os vizinhos, batendo palmas nas festas de São João. Mas perfeição, em Portugal, é só uma ilusão pintada em azulejos rachados. O meu cunhado, o João, era o oposto. Alto, com aquele ar de intelectual lisboeta que lê Saramago no café e cita Camões para impressionar as mulheres. Ele chegara de Coimbra 2 anos antes, fugindo de um divórcio que o deixara sem um tostão. Inês, sempre a irmã mais velha e protetora, insistira para que ele ficasse conosco. É família, António. Em Portugal, a família é tudo, dissera ela, com aqueles olhos suplicantes que me derretiam como cera ao sol. Eu cedi, claro. Deixei dormir no quarto de hóspedes, com vista para o castelo de São Jorge, e emprestei-lhe dinheiro para um emprego numa galeria de arte no bairro Alto. Erro meu. O primeiro de muitos. No início, era só inveja disfarçada de gratidão. João elogiava as minhas mãos fortes enquanto eu martelava azulejos, dizendo que eu era o pilar da casa, o homem de ferro. Mas eu via nos olhos dele o brilho de quem mede o mundo pelo que pode roubar. Inês ria das piadas dele, das histórias exageradas sobre as noites boémias em Coimbra, e eu fingia que não notava como os risos dela se prolongavam um pouco mais quando ele estava por perto. Éramos 3 na mesa ao jantar, com o vinho a correr como o Tejo, e as conversas sobre política, o governo que nos roubava impostos, os imigrantes que voltavam de França com bolsos vazios, serviam de cortina para o que se tramava debaixo da mesa. Uma noite, após uma garrafada de Porto, encontrei-os na cozinha. Eram 2 da manhã, o relógio da igreja de São Vicente batendo como um coração acelerado. Inês estava encostada ao lava-loiça, o vestido de algodão simples subido até aos joelhos, e João tinha as mãos nos quadris dela, beijando-lhe o pescoço como se fosse o último gole de um vinho raro. Eu parei na ombreira, o copo na mão tremendo tanto que o vinho respingou no chão de azulejos. Não gritei. Não parti garrafas. Em vez disso, virei-me e subi as escadas devagar, como se cada degrau fosse uma sentença de morte que eu escrevia na minha mente. Naquela noite, não dormi. Deitei-me ao lado dela quando ela entrou no quarto, cheirando a culpa e a tabaco dele, e fingi roncar como um touro exausto. O meu coração batia com a fúria de um fado rasgado, mas eu sabia, em Portugal, a vingança não é barulho, é paciência, é o vinho que fermenta devagar até explodir. Comecei a planear no escuro, contando as respirações dela, imaginando como o veneno do silêncio poderia corroer mais do que qualquer lâmina. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. Eu sorria à mesa, servia o bacalhau à brás com um bom proveito que soava como bênção, mas os meus olhos seguiam cada toque acidental entre eles. João arranjara um emprego melhor, graças a um contacto meu na galeria, ironia, não. E Inês brilhava mais, como se o adultério fosse o sol que a aquecia. Eu trabalhava mais horas, voltava tarde, cheirando a poeira e a tinta fresca, e à noite, quando eles pensavam que eu dormia, eu ouvia os sussurros através da parede fina.
Ele é bom, mas não entende, murmurava ela. Tu és o meu fogo, respondia ele. Fogo. Eu era o ferreiro, caralho. Eu forjaria as chamas. Decidi começar devagar. Primeiro, o dinheiro. Eu controlava as finanças da casa, como o patriarca que sou. Comecei a desviar pequenas quantias para uma conta secreta no Banco de Portugal, sob o nome de uma tia falecida que ninguém se lembrava. Nada que doesse de imediato, 50 euros aqui, 100 ali, mas o suficiente para que, quando o castelo de cartas desabasse, eles sentissem o chão sumir. João, com as suas ambições de artista, pedia empréstimos para exposições falhadas. Irmão, precisas de mim? Perguntava eu, com um sorriso que cortava como faca de cozinha. Ele assentia, sem saber que cada sim era um prego no caixão dele. Inês notou primeiro. António, o dinheiro está a escassear. Os miúdos na escola pedem materiais, e eu. Parava aí, os olhos baixos, como se o adultério lhe tivesse roubado a voz. Eu abraçava-a, sentindo o corpo dela tenso como corda de viola, e sussurrava: vamos resolver, amor. A família é tudo. Palavras vazias, mas doces como pastéis de nata. Ela beijava-me a face, aliviada, e eu pensava no quanto seria fácil envenenar aquele beijo. O ponto de viragem veio no outono, quando as folhas das árvores no Jardim da Estrela caíam como confetes de um funeral adiado. João anunciara uma exposição na galeria, pinturas abstratas inspiradas no fado, dissera ele, com um ar de gênio incompreendido. Inês insistira que fôssemos todos. Vai ser o orgulho da família, dissera ela, os olhos brilhando para ele. Eu concordei, claro. Preparei um presente, uma garrafa de vinho do Douro, o melhor que o meu salário permitia, com uma etiqueta escrita à mão, para o futuro brilhante do nosso João. Saúde à família. Na noite da exposição, o bairro alto fervilhava de turistas e locais, o ar carregado de cheiro a ginginha e as guitarras ao longe. A galeria era um espaço minimalista, paredes brancas salpicadas de cores violentas nas telas dele, vermelhos como sangue, azuis como o Tejo em tempestade. João circulava como um pavão, apertando mãos, aceitando elogios falsos. Inês estava ao lado dele, num vestido preto justo que realçava as curvas que outrora eram minhas, rindo de anedotas que eu não ouvia. Eu fiquei no canto, bebendo o vinho que trouxera, observando. Quando ele se aproximou para brindar, eu servi-lhe um copo generoso. Ao teu sucesso, cunhado. Que o vinho te inspire como inspirou Camões. Ele bebeu de um trago, os olhos vidrados de ambição. Inês provou um gole, tossindo levemente, o vinho era forte, envelhecido demais para o paladar dela. Mas não era veneno químico, era o começo de algo pior. Eu havia misturado uma dose subtil de um sedativo que comprara no mercado negro de Moraria, de um velho conhecido que traficava mais do que ervas. Nada letal, só o suficiente para soltar línguas. Horas depois, quando a multidão rareou, João estava bêbado de verdade, pendurado no balcão, a tagarelar sobre a musa que o inspirava. Inês tentou calá-lo, mas era tarde. A Inês, a minha Inês, balbuciou ele alto o suficiente para que o dono da galeria ouvisse. Ela é o fogo nas minhas telas. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Rostos viraram-se, sussurros como facas. Inês empalideceu, os lábios tremendo como folhas ao vento. Eu levantei o copo num brinde silencioso, sentindo o primeiro gosto da vingança, amargo, mas viciante como o café preto de uma esplanada lisboeta. Ela chorou no caminho a casa, as lágrimas misturando-se com a chuva fina que caía sobre o elétrico 28. Foi o vinho, António. Ele não quis dizer isso. Eu conduzia devagar pelas ruas molhadas, as luzes dos candeeiros refletindo no para-brisas como estrelas caídas. Eu sei, amor. O vinho fala verdades que o homem esconde. João seguia atrás num táxi, que eu paguei, generosidade minha, o último prego. Naquela noite, ela veio para a cama cedo, encolhida como uma criança. Eu abracei-a por trás, sentindo o tremor do corpo dela, e sussurrei ao ouvido: a família perdoa sempre, não é? Ela assentiu, soluçando baixinho. Mas o perdão, em Portugal, é uma faca de dois gumes, corta quem perdoa e quem é perdoado. Os meses seguintes foram uma erosão lenta, como o Tejo lambendo as margens de pedra. João mudou-se para um quarto alugado no cais do Sodré, alegando espaço para criar,
mas eu sabia, a vergonha o roía como traça na madeira velha. Ele ligava para Inês todas as noites, mensagens que eu via no telemóvel dela quando ela adormecia: sinto a tua falta, mana. Ele não merece-te. Ela apagava-as, mas não antes de eu ler, cada palavra um tijolo na muralha da minha raiva. Eu intensifiquei o plano. Na oficina, comecei a sabotar os contactos dele. Um telefonema anónimo para a galeria, espalhando rumores de plágio nas pinturas, cores que ele inspirara-se demasiado em um artista alentejano falecido. Outra chamada para um colecionador que eu conhecia, avisando que João era instável, um risco. As encomendas secaram, como o rio Guadiana no verão. Ele veio à minha porta uma vez, olhos inchados, pedindo ajuda. António, irmão, empresta-me 500. É temporário. Eu hesitei na ombreira, o sol de inverno batendo nas costas dele como um juiz impiedoso. A família ajuda, João. Mas a família também espera retribuição. Dei-lhe 300, em notas amarfanhadas, e fechei a porta devagar, ouvindo os passos dele descerem a escada como um réu condenado. Inês afundava-se. As aulas dela tornaram-se irregulares, os miúdos notavam o cansaço nos olhos dela, o jeito como a voz tremia ao ler poemas de Sofia de Melo. Ela emagrecia, a pele pálida como o mármore das igrejas de Lisboa, e à noite, sonhava alto, gemidos que misturavam prazer e terror. Eu consolava-a, cozinhando pratos simples, sopa de cação, com alho e coentros frescos, mas cada colherada era um lembrete, o veneno não era só no vinho, era na rotina que eu controlava. Um dia, ela confrontou-me. Estávamos na varanda, o sol poente tingindo o tejo de laranja, como sangue diluído na água. António, o que está a acontecer ao João? Ele diz que a galeria o despediu por causa de boatos. Eu olhei para ela, as mãos no corrimão enferrujado, sentindo um metal frio como a verdade que eu guardava. Boatos. Em Lisboa, os boatos são verdades disfarçadas, Inês. Como o que eu ouvi naquela noite. Os olhos dela arregalaram-se, o rosto contorcendo-se em pânico. Tu sabias. Eu ri, um riso seco como o vento do norte. Sabia. Eu servi o vinho, amor. Eu vi o fogo. Ela desabou ali, de joelhos na pedra irregular, soluçando como se o mundo acabasse. Perdão, António. Foi um erro, o vinho, a solidão. Eu ajoelhei-me ao lado dela, pegando-lhe no queixo com dedos que cheiravam a argamassa. Erro. Em Portugal, erros custam caro. Mas eu amo-te, Inês. Vou perdoar, se tu prometeres. Ela prometeu, beijando-me as mãos como uma penitente na sé de Lisboa. Mas promessas, como sabes, são azulejos bonitos que racham ao primeiro abalo. A partir daí, o jogo mudou. Ela cortou contacto com ele, bloqueou o número, mas eu via o vazio nos olhos dela, o jeito como olhava para o telemóvel como se esperasse uma salvação que não viria. João, desesperado, começou a beber mais, as noites no bairro alto transformando-se em brigas de bar que chegavam aos jornais locais, artista em crise esmaga garrafa em rixa. Eu lia os artigos no café da esquina, com um pastel de nata na mão, sentindo o açúcar derreter na língua como a doçura da queda dele. Mas a vingança tem o seu preço. À noite, sozinho na cama agora, ela dormia no sofá, alegando insônias, eu revivia a cena da cozinha, o beijo dele no pescoço dela, e o meu estômago revirava como um mar em maré alta. Era eu o ferreiro, mas quem estava a ser forjado? O ódio crescia, uma raiz amarga que se enfiava no meu peito, roubando-me o sono e o apetite. Comecei a beber também, uísque escocês misturado com café, para afogar as dúvidas que sussurravam, e se fores tu o monstro? O clímax veio no Natal, quando as luzes da baixa piscavam como estrelas falsas. A família reuniu-se na casa dos pais dela, em Belém, perto do mosteiro dos Jerónimos, onde o cheiro a rabanadas e a broas fritas enchia o ar. João aparecera, magro e desgrenhado, com um presente embrulhado em papel amachucado, um colar para Inês, que ela recusou com um tremor na voz. Os sogros, velhos e surdos às tensões, insistiram em paz. É Natal, filhos. Cristo perdoa. Eu sorri, erguendo o copo de moscatel. Ao perdão, então. Mas naquela noite, após o consoado, encontrei João no jardim, fumando um cigarro à luz da lua. António, disse ele, voz rouca como fado mal cantado.
Eu amo-a. Sempre amei. Tu és um bom homem, mas ela precisa de paixão. As palavras acertaram-me como um martelo no peito. Eu agarrei pela gola, o cheiro a tabaco e desespero enchendo as narinas. Paixão. Tu roubaste a minha, cunhado. Agora, leva o que resta. Empurrei-o contra a parede de azulejos, a mão no pescoço dele apertando devagar, sentindo o pulso acelerado como um tambor de procissão. Ele gorgolejou, olhos esbugalhados, mas não lutou. Perdão. Irmão. Soltei-o, tossindo ele no chão molhado de orvalho. Não sou teu irmão. E o perdão? Isso é para os fracos. Voltei para dentro, o coração martelando, e beijei Inês na boca, um beijo feroz que a deixou ofegante. Ela correspondeu, talvez por culpa, talvez por medo, mas eu senti o gosto da vitória, salgado, como lágrimas no vinho. Aquele Natal marcou o fim do começo. Inês voltou para mim de corpo inteiro, mas a alma dela. Essa vagava ainda pelas ruas escuras do bairro alto, assombrada pelo fantasma do irmão. Eu via nos olhos dela, quando ela olhava para o vazio durante o jantar, o peso da escolha que eu lhe impusera. Escolhe, Inês, ele ou eu. A família ou o fogo? Ela escolhera a família, mas em Portugal, família é uma corrente que arrasta todos para o fundo. João desapareceu por semanas. Os rumores chegavam como o vento do Atlântico, ele andara por Porto, bebendo nos bares do Ribeira, pintando telas sombrias que ninguém comprava. Uma vez, ligou para os sogros, voz pastosa, pedindo para ver a irmã. Diz-lhe que a amo, implorara. A mãe dela, com as mãos trêmulas no rosário, contara-me depois, os olhos suplicantes. António, ajuda o rapaz. Ele é sangue nosso. Eu assenti, prometendo intervir, mas em vez disso, enviei uma carta anónima para o senhorio dele no cais do Sodré. O teu inquilino é um alcoólico violento. Expulsa-o antes que mate alguém. Karma, chamas-me tu. Não. Justiça forjada no meu torno. Enquanto isso, a minha vida com Inês tornava-se uma prisão dourada. Eu cozinhava mais, levava-a a jantares no Time Out Market, onde os sabores de todo o Império Português, carapaus de escabeche, queijos da Serra da Estrela, deviam curar as feridas. Mas ela comia pouco, os olhos distantes como o horizonte do mar da Cascais. À noite, fazíamos amor com uma urgência desesperada, os corpos colidindo como ondas contra os rochedos da costa. Amo-te, António, murmurava ela no escuro, mas eu ouvia o eco da mentira, como um fado que falha a nota. O meu próprio tormento crescia. Na oficina, os azulejos que eu restaurava começavam a rachar nas minhas mãos, não por defeito meu, mas porque a raiva tremia nos dedos. Um colega, o velho Manuel, notou. Estás com o demónio nos ombros, rapaz. Mulher. Dinheiro. Eu ri, limpando o suor da testa com um pano sujo. Família, Manuel. A porra da família. Ele abanou a cabeça, acendendo um charuto. Em Lisboa, família é bênção e maldição. Cuidado, ou te come vivo. Ele tinha razão. Comecei a sonhar com eles, Inês e João, nus na minha cama, rindo enquanto eu batia à porta trancada. Acordava suado, o coração aos saltos, e descia à cozinha para um copo de aguardente. O álcool afagava a dor, mas alimentava o fogo. Decidi acelerar, contratei um detetive privado, um ex-polícia de Alvalade chamado Rui, que cheirava a pastilhas de hortelã em segredos. Quero saber onde o João anda, o que faz, com quem dorme. Rui cobrava caro, mas valia cada cêntimo, era o meu investimento na ruína dele. Os relatórios chegavam por envelope castanho, deixados na caixa do correio como confissões anónimas. João estava em Faro agora, no Algarve, trabalhando como garçom num restaurante turístico, servindo paella a ingleses curados pelo sol. Dormia com uma rapariga local, uma pescadora de olhos verdes, mas escrevia cartas para Inês que nunca enviava. Rui roubaram-me do lixo, vens ter comigo. Lisboa sufoca-nos. Eu lia à luz da lamparina, o papel tremendo nas mãos, e queimava-as no fogão a gás, o cheiro a cinzas misturando-se com o de café da manhã. Inês piorava. Perdeu o emprego na escola, falta de concentração, dissera o diretor, com um aperto de mão paternal. Ela chorava no banho, o vapor enchendo o ar como névoa do Tejo, e eu entrava, despindo-me devagar,
abraçando-a sob a água quente. Vamos embora, António. Para o Alentejo, uma quinta pequena, uvas e paz. Eu beijava-lhe a testa molhada. Paz. A paz é para os mortos, amor. Nós ainda respiramos. Mas eu planeava o golpe final. Sabia que João voltaria, o Algarve era só uma fuga, não uma cura. E quando ele batesse à porta, em luto pela vida que perdera, eu estaria pronto. O veneno agora não era só silêncio, era o fim. Primavera de 2020 irrompeu em Lisboa como uma revolta contida, as flores de laranjeira perfumando as ruas enquanto o mundo lá fora desabava com a pandemia. Mas na minha casa, o vírus era o outro, o da decadência lenta, que corrói de dentro para fora como o sal no carvalho da porta. Inês tossia agora, não de doença, mas de noites insones, o corpo frágil como um azulejo lascado. Eu levava-lhe chá de camomila, adoçado com mel do Minho, e contava histórias antigas, da minha avó em Trás-os-Montes, que amaldiçoaram um amante infiel com ervas secas ao luar. As mulheres portuguesas sabem vingar-se sem sujar as mãos, dizia eu, e ela sorria debilmente, sem saber que eu aprendera a lição ao contrário. Rui, o detetive, ligou-me à tarde chuvosa, enquanto eu martelava um painel danificado da estação de Rossio. Ele está a voltar, António. Comprou bilhete para o Alfa pendular amanhã. Diz que vai confrontar-te. A voz dele era rouca, como se fumasse demais. Eu parei, o martelo suspenso no ar, sentindo o eco do metal no peito. Obrigado, Rui. Manda a conta. Desliguei e olhei para o painel, um rei Moura em azulejo azul, olhos vazios como os de um traidor. Preparei a casa como um palco. Limpei os azulejos da cozinha até brilharem, cozinhei um cozido à portuguesa que borbulhava no tacho como raiva contida, carnes fumadas, grão de bico, couve que mordia a língua. Inês, deitada no sofá com um chal de lã sobre os ombros, perguntou, o que se passa, amor? Pareces tenso. Eu beijei-lhe a testa, sentindo o calor febril da pele. Nada, só o passado a bater à porta. Ela fechou os olhos, exausta, e eu pensei, sim, o passado bate, mas eu escolho se abro ou não. João chegou ao anoitecer, quando o sol se afogava no Tejo em tons de cobre. Ouvi os passos na escada externa, irregulares como o fado de Amália, e depois as batidas, 3 toques firmes, como um réquiem. Levantei-me da mesa, o copo de vinho na mão, e aproximei-me da porta. Pelo buraco da fechadura, via-o, barba por fazer, olhos fundos como poços do Algarve, uma mala surrada aos pés. António. Abre, irmão. Preciso de falar. Eu esperei, contando até 10, sentindo o coração pulsar como o badalo de uma sineta. Então, abriu uma fresta, só o suficiente para o ver, mas não para entrar. O ar úmido da rua entrou, carregando o cheiro a mar e a desespero. O que queres, João? O Algarve não te curou. Ele engoliu em seco, a maçã de Adão subindo como uma onda. Eu errei. Com a Inês. Mas ela sofre por minha causa. Deixa-me vê-la. Por favor. Inês chamou da sala, voz fraca, António. Quem é? Eu ignorei, fixando os olhos nos dele, ela sofre por tua causa, sim. Mas o sofrimento é o preço da paixão, não é? Tu disseste no jardim. Ele baixou a cabeça, lágrimas traçando linhas na poeira do rosto. Eu era bêbado. Tu sabes como o vinho mente. Rime, baixo e cortante. O vinho não mente, cunhado. Revela. Agora vai, antes que eu chame a polícia por perturbação. Ele não foi. Ficou ali, horas, batendo intermitentemente, sussurrando súplicas que ecoavam pelas escadinhas de Alfama como um lamento de viúva. Os vizinhos espreitaram das janelas, cortinas mexendo como fantasmas curiosos. Inês veio à porta por fim, pálida como cera, e viu através da fresta. João, murmurou, a mão no peito como se doesse. Ele estendeu os braços, um crucificado moderno. Mana, perdoa-me. Ela olhou para mim, olhos implorando, mas eu sacudi a cabeça. Fechei a porta, trancando-a com chave dupla, e levei-a de volta ao sofá. Ele trouxe o vírus, Inês. Não o deixes entrar. Naquela noite, enquanto ele ainda batia, agora mais fraco,
como um coração falhando, eu servi-lhe vinho pela janela entreaberta, um copo cheio de tinta encorpado. Bebe, para esquentares os ossos. Depois vai. Ele bebeu, mãos tremendo, e eu vi o sedativo fazer efeito, o mesmo que usara na exposição, mas dose duplo. Adormeceu ali, encolhido no degrau, a mala como travesseiro. De manhã, os polícias do bairro o levaram, murmurando sobre um bêbado a mais em Lisboa. Inês nunca mais foi a mesma. Caiu numa depressão que a polícia chama melancolia portuguesa, dias na cama, olhos fixos no teto como se procurasse respostas nas rachas da argamassa. Eu cuidava dela, trocando fraldas emocionais, mas o ódio em mim fervia. João foi mandado para um centro de reabilitação em Sintra, pago pelos pais dela, para salvar a família, disseram. Eu ri por dentro, salvar. Eu estava a enterrar. O verão de 2021 trouxe o calor que derrete vontades, o asfalto de Lisboa ondulando como miragens no deserto alentejano. Inês emagrecia a olhos vistos, o corpo uma sombra do que fora, pele solta como velas de um barco encalhado. Os médicos no Hospital de Santa Maria diagnosticaram esgotamento nervoso, prescrevendo pílulas que ela engolia com água do Tejo filtrada. Vai passar, António, diziam eles, com o otimismo prático dos lisboetas. Mas eu sabia, o que a matava não era o vírus ou o stress, era a culpa, fermentando como vinho azedo na alma. Eu continuei o trabalho na oficina, restaurando fachadas de edifícios antigos no Mouraria, bairros de imigrantes onde o fado se mistura com ritmos africanos, um caldeirão de dores partilhadas. O Manuel, o meu colega, tornara-se confidente involuntário. A tua mulher parece um fantasma, rapaz. Não a levas ao padre. Eu limpava as ferramentas, o metal rangendo como dentes cerrados. Deus perdoa, Manuel. Eu não. Ele ria, mas os olhos dele diziam medo, medo do demónio que via em mim. João saiu do centro em julho, recuperado, segundo os relatórios que Rui me enviava. Mudou-se para uma pensão barata em Alcântara, perto dos estaleiros abandonados, trabalhando como porteiro num clube de fado decadente. Cantava às vezes, voz rouca contando histórias de amores perdidos, e os turistas aplaudiam, sem saber que cada nota era um grito abafado. Eu ia ouvi-lo uma noite, sentado na penumbra, um copo de ginginha na mão. Ele viu-me, parou no meio de uma quadra, a guitarra tremendo. António. O que fazes aqui? Levantei-me devagar, aproximando-me do palco. Ouço a tua penitência, cunhado. Canta para ela. Ele cantou, lágrimas escorrendo, e o público pensou que era emoção artística. Eu saí antes do fim, o coração apertado como um punho. A vingança era doce, mas o vazio que deixava era um abismo. Quem era eu sem o ódio para me guiar? Inês descobriu as cartas que eu guardara, cinzas no envelope escondido debaixo da cama. Encontrou-as uma tarde, enquanto eu trabalhava, e quando voltei, o quarto era um caos de lençóis rasgados. Tu guardaste isto. Sabias de tudo e deixaste-me apodrecer. Gritava, voz estridente como gaivota no cais. Eu fechei a porta, o rangido e quando como sentença. Apodrecer. Tu plantaste a semente, Inês. Eu só reguei. Ela atirou-me o envelope, as cinzas voando como neve negra. Monstro. Eu amo-te, mas tu. Tu queres destruir-nos. Discutimos até o amanhecer, palavras como facas, ela confessando os detalhes sórdidos, eu revelando cada sabotagem. Eu desviei o dinheiro para te ver mendigar, disse eu. Eu envenenei o vinho para te ver cair. Ela chorou, batendo no peito. Por quê? Por amor. Eu ri, amargo. Amor. Em Portugal, amor é posse. E tu foste roubada. Ela tentou sair naquela manhã, mala na mão, mas as pernas falharam, fraqueza, ou medo. Caiu no chão da sala, o azulejo frio beijando a face. Chamei o INEM, os paramédicos acorrendo como anjos apressados. No hospital, diagnosticaram anemia grave, mas eu via mais, o coração dela quebrara, literal e figurado. Fiquei ao lado da cama, segurando a mão dela, sentindo os dedos frios como mármore. Não me deixes, António, sussurrou ela. Nunca, menti eu, pensando no quanto seria fácil soltar. João soube do internamento, os pais dela ligaram, implorando que ele visitasse. Ele veio ao hospital, discreto,
usando um casaco velho que cheirava a mar. Encontrei no corredor, olhos vermelhos. Ela vai morrer por nossa causa, disse ele, voz quebrada. Eu aproximei-me, nariz a nariz, o cheiro desinfetante misturando-se com o dele, nossa. Tua, queres dizer? Tu acendeste o fogo. Ele recuou, mas não fugiu. E tu? Tu és o algoz, Antônio. Um dia, pagarás. Paguei, sim. Naquela noite, sozinho no quarto de hotel que aluguei, não suportava voltar à casa vazia, bebi até o estômago arder, revivendo cada momento. O beijo na cozinha, o vinho na exposição, as batidas na porta. Chorei pela primeira vez, lágrimas quentes como o sol de agosto, questionando se a vingança me salvara ou me condenara. Inês saiu do hospital uma semana depois, mais fraca, mas viva. Voltámos a casa, o silêncio agora um terceiro habitante, mais opressivo que antes. Ela cozinhava pouco, lia livros de poetas, Flor Bela Espanca, com os seus versos de dor e desejo, e eu trabalhava até tarde, evitando os olhos dela. O amor. Sobrara cinzas, mas o hábito mantinha-nos juntos, como um casamento de conveniência em terras alentejanas. O outono de 2022 varreu Lisboa com ventos que uivavam como almas penadas nos Jerónimos. Inês recuperava devagar, o corpo ganhando curvas falsas com as sopas que eu preparava, caldo verde espesso, com chouriço fumado que picava a garganta como remorsos. Mas os olhos dela, esses permaneciam vazios, poços onde eu me perdia à procura do reflexo do homem que fora. Vamos ter um filho, Antônio, disse ela uma noite, à mesa iluminada por uma vela tremulante. Para preencher o vazio. Eu assenti, forçando um sorriso, mas por dentro, o pânico subia como maré, um filho. Amarrotado na teia de mentiras que tecéramos. Tentámos, nessas noites frias, os corpos movendo-se com mecânica precisão, beijos calculados, carícias que não aqueciam. Ela engravidou em novembro, o teste de farmácia confirmando com 2 linhas azuis como o céu de Sintra. Alegria. Havia um pouco, misturada com terror. Um bebê nosso, murmurou ela, mão na barriga ainda plana. Eu abracei-a, sentindo o cheiro a lavanda do shampoo dela, e pensei, sim, nosso, forjado no ódio, mas talvez redimido no sangue novo. João, enquanto isso, afundava-se mais. Rui parara de relatar, o homem é um fantasma, Antônio. Não vale o teu dinheiro, mas eu via nas redes sociais, perfis falsos que seguia, fotos dele em bares de Coimbra, olhos vidrados, legendas sobre renascimento através da dor. Uma noite, ele postou uma pintura digital, uma porta fechada, com uma figura à frente, punhos cerrados. A legenda, o luto que não acaba. Comentei anonimamente, abra os olhos. Alguns portais são infernos. Ele bloqueou o perfil, mas eu soube que acertara. Os sogros visitavam mais, trazendo compotas de ameixa do pomar em Belém e conselhos velhos como o Tejo. O João está melhor, Antônio. Vem a casa no Natal. A sogra, com o rosário no pulso, olhava-me suplicante. Eu servia o chá, açúcar em excesso para adoçar a mentira. Talvez. A família é sagrada. Mas sagrada? Em Portugal, família é o altar onde sacrificamos os nossos demónios, e eu sacrificara o meu no deles. Inês floresceu com a gravidez, o ventre arredondando como colina alentejana, o rosto ganhando rubor. Falava ao bebê em sussurros, nomes como Joãozinho ou Maria do Mar, e eu ouvia da porta, o coração apertado. Um dia, no mercado da Ribeira, comprei-lhe um berço de vime, tecido à mão em Montemor Novo. Para o nosso futuro, disse eu, e ela chorou, abraçando-me ali entre os talhos de peixe fresco. Pela primeira vez em anos, senti amor genuíno, frágil, mas real. Mas o passado não perdoa. Em dezembro, João bateu à porta novamente. Era véspera de Natal, o ar cheio de castanhas assadas e canções de janeiras ao longe. Ouvi as batidas antes de ele tocar, instinto de ferreiro, que sente o metal antes de o moldar. Inês, na cozinha a preparar rabanadas, parou, colher na mão. É ele, não é? Eu assenti, aproximando-me da porta. Deixa-o entrar, Antônio. Pelo bebê. Abri, e lá estava ele, limpo, mas quebrado, um casaco novo sobre ombros curvados. Trazia um pacote embrulhado em papel de jornal,
um brinquedo de madeira, um cavalinho entalhado. Para o sobrinho ou sobrinho, murmurou, olhos no chão. Inês veio, mão na barriga, e o ar crepitou como fogueira de São João. João, disse ela, voz trêmula. Ele estendeu o pacote, lágrimas caindo. Perdão, mana. Eu fui o egoísta. Ela pegou no pacote, soluçando, e eu vi o momento, o perdão dela fluindo como vinho derramado. Mas eu fechei a porta atrás dele, trancando, e levei-os para a sala. Senta-te, cunhado. Fala. Ele contou tudo, a reabilitação, as noites de insônia, o amor que o consumia mas que agora via como veneno. Eu quero ser tio, António. Deixa-me ajudar. Inês suplicou com os olhos, e eu cedi, não por bondade, mas por curiosidade, como o quebrado se reergue. Ele ficou para o jantar, o primeiro em anos. Comemos bacalhau com natas, o silêncio quebrado por conversas hesitantes sobre o bebé, sobre Lisboa pós-pandemia. Rimos uma vez, de uma anedota dele sobre um turista perdido em Alfama, e por um instante, fomos família. Mas à meia-noite, quando ele se foi, abracei Inês com força, sentindo o bebé chutar como um aviso. Ele muda, perguntei ao escuro. Ela adormeceu sem responder, mas eu soube, a mudança é ilusão, como o nevoeiro da manhã no Tejo. O inverno de 2023 nasceu sob nevoeiro raros em Lisboa, flocos brancos cobrindo as escadas de Alfama como um sudário prematuro. O bebé veio em janeiro, uma menina com olhos da mãe e o choro forte como o meu martelo na bigorna. Chamámo-a Sofia, pela poetisa que Inês amava, e o quarto encheu-se de azulejos novos que eu pintara, azuis e brancos, padrões de ondas que simbolizavam o mar da nossa dor. João visitava, trazendo fraldas e brinquedos, mãos hesitantes ao pegar na criança. É linda, mana, dizia, voz embargada, e Inês sorria, o passado rareando como vinho velho. Eu observava, o ciúme uma brasa fria no peito. Ele mudara, barba aparada, emprego estável numa oficina de restauro em Belém, pintando murais para igrejas. Aprendi com o melhor, disse-me uma vez, piscando o olho. Eu assenti, mas por dentro, o ferreiro acordava, sabotar de novo. Ou deixar o tempo forjar a paz. A crise veio na primavera, quando Sofia fez 3 meses. Inês encontrou uma carta antiga de João, escondida num livro, não cinzas, mas o original que eu guardara como troféu. Lembra-te do nosso fogo, lia-se. Ela confrontou-me na varanda, o Tejo brilhando ao sol como uma lâmina. Tu guardaste isto para quê? Para me torturar eternamente. Eu defendi-me, voz calma, para lembrar. Para não repetires. Mas ela viu a verdade, o ódio meu era o veneno que nos envenenava a todos. Ela foi-se nessa noite, mala na mão, Sofia ao colo. Vou para a casa da mãe. Preciso de ar, António. Ar sem mentiras. Deixou-me a porta aberta, o rangido e quando como riso zombeteiro. Corri atrás, mas o elétrico 28 levou-as pelas colinas, luzes piscando como estrelas irónicas. Liguei para João, sim, para ele, voz rouca, ela foi-se. Ajuda-me a trazê-la de volta. Ele veio, carro emprestado, e procurámos pela cidade, Belém, Chiado, até Moraria. Encontramo-a na casa dos pais, olhos inchados, mas firme. Eu perdoo-te, António. Mas o amor não é prisão. Voltou conosco, os 3, não, os 4, com Sofia dormindo no banco de trás. No caminho, João falou, eu errei, irmão. Mas tu nos salvaste, à tua maneira cruel. Eu olhei para o retrovisor, vendo o reflexo dele, e pela primeira vez, estendi a mão. Família, João. A porra da família. Hoje, 18 de dezembro de 2025, o sol banha Alfama em ouro líquido. Sofia gatinha no chão de azulejos, rindo para o nada, e Inês canta-lhe um fado suave. João vem aos domingos, com vinhos do Douro, e nós brindamos, sem veneno, só uvas maduras. A porta. Abro-a agora, para o vento, para a vida. Mas lembro-me daquela noite, anos atrás, quando ele ficou horas à porta em luto, batendo como um condenado. Hoje, decidi não fechar mais. A vingança acabou, o que resta é o eco, e o eco, em Portugal, é a música da redenção.
Eu mato as minhas sombras com luz, gota a gota, como vinho que cura. E tu? Abririas a porta,